Olá, eu sou o Sargento Cortese do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e nesse vídeo eu vou passar para vocês sobre salvamento em elevadores. Os nossos objetivos nesse vídeo, que ao final da lição, os alunos serão capazes de descrever os procedimentos para emergência em elevadores. Inicialmente vamos conhecer algumas partes do elevador para que fique mais fácil a nossa compreensão dos procedimentos. Então nós temos aqui mostrando o painel de comando e controle, ou a caixa de força, que é o que manda energia para o motor do elevador, a máquina de tração, que vem a ser o motor que faz a movimentação da cabine, um limitador de velocidade, que é um equipamento de segurança, as guias, que funcionam como se fossem trilhos, que vão manter a cabine posicionada no local correto e permitir que ela se movimente dentro da caixa. O cabo de aço do limitador de velocidade está conectado ao limitador e à polia esticadora que está lá no fosso do elevador. O contrapeso, que serve para fazer um balanço com a cabine do elevador, permitindo que assim que haja um equilíbrio e uma movimentação mais suave. No fosso do elevador estão instalados os para-choques ou amortecedores, que servem para, em caso de um acidente, que essa cabine descer até o fosso, que se faça um amortecimento da pancada se a cabine chegar a bater lá no final. Nós temos o operador de porta, que é um motor independente que faz a abertura da porta da cabine, a cabine propriamente dita e a botoeira de pavimento, que é aquele botãozinho que a gente aperta para chamar o elevador. O limitador de velocidade, como eu falei para vocês, é um equipamento de segurança, ele é fundamental e está situado na casa de máquinas. Ele é acionado quando o elevador ultrapassa em 15% a sua velocidade normal. Aqui nós temos a ilustração de alguns modelos do limitador de velocidade e o sensor que faz a leitura da velocidade para saber se ele ultrapassou a velocidade e assim vai acionar os freios de segurança. Os freios de segurança estão instalados por baixo da cabine, abaixo do piso da cabine, e quando são acionados através do limitador de velocidade, os freios vão agarrar nas guias e impedir a movimentação da cabine. Por cima da cabine, na parte superior, nós temos o comando superior de cabine, que é feito onde há um interruptor, onde a gente apertando o botão vermelho, interrompe a alimentação de energia da cabine e passa para o modo manual para que seja feita o salvamento, o resgate ou a manutenção do elevador. Dentro do fosso nós temos, como eu falei anteriormente, os amortecedores, nesse caso aqui é um material emborrachado chamado selastro. Nós temos também, em outras variações, o modelo helicoidal e o modelo hidráulico. E também, dentro do fosso, a polia esticadora do limitador de velocidade, que mantém o cabo de aço esticado. Dentro da caixa do elevador, do passadiço, nós temos o contrapeso, como foi mencionado, que ele vai causar um equilíbrio com o peso da cabine, permitindo a movimentação. O contrapeso deve ter entre 40% a 50% do peso da cabine com a sua carga máxima. Ou seja, quando tem etiqueta lá mostrando a capacidade do elevador para 6 pessoas e nós temos a carga máxima de 420 kg, o contrapeso é dimensionado com 40% a 50% a mais de peso do que a cabine com a sua carga total, para garantir a segurança. Em caso de acidente, uma pane, alguma coisa no motor, se o freio não segurar, a tendência é o contrapeso descer e a cabine subir. Isso vai impedir que a cabine desça muito rápido e bata no solo, lá no fundo do fosso, causando maiores danos. Os nossos procedimentos para salvamento em elevadores foram publicados como procedimento operacional padrão no Boletim Geral 163 do dia 29 de agosto de 2012. Esses são procedimentos que nós precisamos seguir em caso de ocorrências que envolvam salvamento em elevadores. E aí nós precisamos saber a diferenciação da nomenclatura pessoas confinadas e pessoas presas. Nós temos 3 tipos de ocorrência que envolvem pessoas em elevadores. Vítimas confinadas na cabine, quando por algum motivo o elevador parou de funcionar, a cabine não abre e as pessoas ficaram presas lá dentro.
Nós temos as vítimas de queda no fosso, que acessaram indevidamente a porta do pavimento, sem que o elevador estivesse lá. E isso causou uma queda. E vítimas prensadas entre a cabine e o pavimento, que é mais comum de acontecer com técnicos quando estão fazendo manutenção e há uma movimentação indevida da cabine. Os procedimentos para emergência em elevadores: no primeiro passo nós precisamos acionar a empresa responsável pela manutenção do elevador. Sempre é de grande ajuda a presença do técnico, porque ele conhece o sistema, ele sabe como operar e as particularidades de cada modelo. Em segundo, solicitar a chave de elevador, caso a guarnição não a tenha. Normalmente o zelador tem uma chave dessas. E solicitar a chave para a abertura da casa de máquinas, que normalmente fica fechado. Não é interessante que pessoas, o usuário normal, tenha acesso a essa casa de máquinas. Chegando lá, nós vamos identificar qual que é o painel de comando e controle daquele elevador que está parado. Isso pode ser feito, por exemplo, o zelador vai saber dizer: é o elevador A que está parado. Então nós vamos na caixa de comando e controle, abrimos a porta e faz o desligamento do disjuntor daquele motor do elevador que está parado. Então, identificou o disjuntor, faz o desligamento do disjuntor e tira o elevador de operação. Em segundo passo, vamos verificar onde está parada a cabine do elevador, abrindo uma das portas de pavimento e olhando para dentro do fosso, para tentar identificar aproximadamente onde está parada a cabine do elevador. Chegando à cabine, nós precisamos acalmar as vítimas que estão confinadas no interior da cabine. Mesmo antes de abrir a porta, faça uma comunicação com as pessoas que estão presas lá dentro, informe que o Corpo de Bombeiros está no local, isso vai passar mais confiança, as pessoas vão se sentir menos preocupadas, vão ficar um pouco mais tranquilas sabendo que a ajuda chegou e que elas serão retiradas dali. Sempre deve-se evitar desligar a iluminação do interior da cabine, salvo em caso de perigo iminente, como por exemplo um choque elétrico, um curto-circuito, alguma coisa desse tipo. Senão, mantém a iluminação ligada, que as pessoas ficam mais tranquilas. O quarto passo, nós precisamos alinhar o elevador com o pavimento para fazer a retirada das pessoas. Isso vai ser feito liberando o freio do motor e fazendo o controle de subida ou descida da cabine através do volante do motor, para que a cabine se alinhe com o pavimento mais próximo e as pessoas sejam retiradas. Vamos utilizar a chave de liberação do freio, que é uma espécie de alavanca, vai conectar no equipamento de freio do motor. Normalmente há uma sinalização indicando para que lado deve ser feita a movimentação da alavanca para que haja a liberação do freio. Liberando o freio, deve-se tomar cuidado e fazer a movimentação do volante do motor para a cabine subir ou descer, para que ela se aproxime do pavimento mais próximo, do piso mais próximo, e que seja feita a abertura e retirada das pessoas. Feito o alinhamento da cabine com o pavimento mais próximo, nós vamos abrir a porta do elevador. Essa abertura, o nivelamento da cabine não deve acontecer se tiver vítimas com membros presos entre as ferragens do elevador ou mesmo entre o elevador e a parede. Se tiver com a mão, o braço, qualquer membro, qualquer parte do corpo preso, não deve ser feito esse nivelamento. Feito o nivelamento, vai ser inserida a chave da porta do pavimento e feita a abertura da porta. Empurra a porta para abrir. Nós precisamos acionar o operador de porta que vai fazer a abertura da porta da cabine. Lembrando que são portas independentes. Há uma porta no pavimento e a porta da cabine do elevador. Quando a cabine está alinhada com o pavimento, automaticamente, ao abrir a porta da cabine, ela traz junto consigo a porta do pavimento. Mas quando nós fizemos a abertura por fora da porta do pavimento, é necessário fazer a abertura da porta da cabine manualmente, através da movimentação dessas correias, dessas polias, que vão acionar as alavancas e vão fazer a abertura da porta da cabine. Sexto passo, retirar com cuidado as vítimas. É normal que, ao menor sinal de abertura da porta da cabine, as pessoas que estão lá dentro estão agoniadas, estão desesperadas, elas vão tentar sair de qualquer jeito. Mas é trabalho do bombeiro controlar isso e fazer a retirada com cuidado para garantir a segurança.
O que nós devemos observar é não retirar as vítimas quando o elevador estiver desalinhado. Nesse caso aqui, podemos observar que aqui está o piso da cabine e ele está desalinhado em relação ao pavimento. Isso vai causar uma grande abertura de acesso ao fosso. Se a pessoa, na tentativa de descer, acabar perdendo o equilíbrio, pode cair dentro do fosso e causar um acidente fatal. Depois de retirar as pessoas, o próximo passo é fechar a porta do pavimento e certificar-se do seu travamento, tentando movimentar a porta no sentido da sua abertura. Ela não deve abrir. Isto porque o Corpo de Bombeiros não vai voltar a colocar esse elevador em funcionamento. Só quem vai fazer isso é o técnico. Por isso, a importância de acionar o técnico logo no início da chamada, para que ele chegue a tempo, para que ele coloque esse elevador em operação novamente, o mais breve possível, para não causar transtorno aos moradores, mas que tem que ser feito com procedimentos de segurança para que não haja nenhum risco depois do salvamento. Outros casos que devemos ter cuidado são quando estivermos trabalhando, são 2 elevadores paralelos, num fosso só, num passadiço só, e nós colocarmos um elevador em parada para fazer manutenção e o outro elevador do lado continua trabalhando. Tem que tomar muito cuidado com essa situação para não acontecer um acidente, de passar uma cabine em movimento ali próximo e acabar causando um acidente. Outras situações é achar que desligou o equipamento e acabou desligando o equipamento errado. Então o equipamento está energizado. Quando você vai tocar no equipamento, é uma descarga elétrica muito grande e vai causar dano com certeza. Outra situação é peças de vestuário ou do nosso equipamento de proteção individual soltas, que pode acabar prendendo em alguma peça móvel do motor ou da cabine e que possa causar um acidente. Quando for necessário acessar o fosso do elevador, nós precisamos acionar a chave PAF, que é a peça de acesso ao fosso, e é um dispositivo para emergência. Ela vai impedir que a cabine desça além do último pavimento, o pavimento de baixo, e acabe ocupando o espaço do fosso, causando um acidente por esmagamento de quem estiver lá dentro. Então, recapitulando, os passos necessários para que a gente faça esse salvamento em elevador, nós precisamos inicialmente acessar a casa de máquinas, desligar a chave geral do elevador, identificar o andar em que a cabine se encontra, acalmar os passageiros quando encontrar a cabine, resgatar o usuário em condições seguras e fechar a porta do pavimento, garantindo a segurança de que ninguém acesse indevidamente esse fosso. E lembre-se, o local mais seguro para os passageiros é dentro da cabine, longe da porta, até que o resgate chega e consiga retirar eles com segurança lá de dentro. Obrigado, bom dia a todos.